Fala galera, eu sou o João Lugero, sócio-diretor da Hiperdados e hoje estamos aqui no primeiro Hiperpapo Imobiliário, uma série de muitas que trarão diversos especialistas e atuantes do mercado para falar sobre todos os assuntos. E para que a gente possa começar a nossa conversa bem informal, tratando dos principais assuntos do mercado, hoje estou aqui com a Karen Carreira, nossa sócia e head de inteligência imobiliária, com o Wagner Dias, CEO da Hiperdados, e com o Matheus Graciosi, nosso sócio também, responsável pela área de planejamento urbano. Pessoal, obrigado pela presença de cada um de vocês, fico muito contente, ainda mais essa série que tende a trazer muito conteúdo para o nosso público, né? A gente entende que hoje a maior dor do mercado é conhecimento, pensando principalmente numa expansão nacional, e para que a gente possa contextualizar, entendemos que esse ano é um ano de mudanças, né? Seja no cenário político-econômico, quanto também em transformações do mercado imobiliário, chegada do plano diretor, implantação do plano diretor no estado do Rio de Janeiro, assim como a propagação de outras alternativas, pensando em sair desse aumento da taxa de juros, a inflação elevada e, ao mesmo tempo, o INCC, que vem acumulando mais 50% nesses últimos 2 meses. Para a gente iniciar de uma maneira bem construtiva, Wagner, você como CEO de uma empresa de tecnologia que está revolucionando o mercado, que entende, né, pioneiro em inteligência imobiliária, como que você enxerga, já tratando do nosso título, né, como que a tecnologia pode revolucionar o mercado imobiliário nos próximos anos, falando de futuro? Bom, primeiro agradecer aí aos nossos seguidores. E, cara, é um tema muito interessante isso. A sua pergunta, ela é a bola de cristal do momento, né? As empresas, quando o cenário, seja ele econômico, de qualquer natureza, está estável, assim, não existe uma preocupação sobre o que vai acontecer no futuro tão latente como está agora, né? E a gente, como nós trabalhamos com informação, a nossa preocupação é como é que alguém hoje consegue ter um olhar para o futuro preciso, né? Então, assim, ter informação qualificada e um vasto banco de dados com muita tecnologia embutida, embarcada, é bastante interessante. Para quê? Para dar uma visão precisa e com muita agilidade. Ainda então, mais pensando no ano de eleição, de exato, Copa do Mundo, tem tanta coisa, né? Guerra da Ucrânia. Exato. Então, assim, eleição, Copa do Mundo, guerra da Ucrânia, saindo de pandemia. Então, é tanta coisa acontecendo que... E aí, como é que você se insere nesse contexto, né? E pensando no mercado de incorporação imobiliária, desenvolvimento imobiliário, isso é mais assim, crítico, porque os empreendimentos imobiliários eles não são idealizados agora para ficar pronto agora. Então, leva tempo. E aí, qual é a resposta que o decisor precisa ter olhando para o futuro? Então, não tem jeito. Informação, dado, virou ouro no planeta, tem valor. E eu acho que é isso que vai fazer com que as empresas cada vez mais acertem, né? Inclusive em cenários onde você tem tantas variáveis assim, diferentes, meio que descontroladas, vamos falar assim, né? Eu acho que é um pouco disso, né? Então, eu queria até provocar um pouco a Karen, que está aqui do meu lado, que né, ela mexe com inteligência de mercado, ela já está aí há um bom tempo aí nessa estrada com a gente. Sim. Falar um pouquinho aí do que você está enxergando, né, como é que os empreendimentos novos, quais são as tendências, o que está acontecendo, né? Acho que é importante Qual que é o você falar. futuro saindo de São Paulo e Rio? Não, o futuro ele é muito amplo, porque hoje a gente está tendo uma mudança, ela já vem numa crescente, essa mudança do quê? De trazer mais conforto para o consumidor que vai adquirir esse empreendimento. Antes da pandemia já vinha essa questão de sustentabilidade, tecnologia, de espaços multiuso. Isso já estava sendo inserido, mas eu acho que com a pandemia isso forçou as incorporadoras a
irem mais rápido nesses quesitos. Então, os empreendimentos realmente eles estão inovando cada vez mais, tem mais tecnologia dentro das plantas, as plantas estão cada vez mais funcionais, com mais espaços para você receber pessoas, e mesmo áreas sociais, né, na parte de lazer, na parte de integração, coworking, e não só no alto padrão. A gente também está vendo isso no Minha Casa Minha Vida, no médio padrão. A gente está evoluindo muito no mercado de São Paulo, no mercado do Rio e no mercado do interior, porque a gente está vendo também essa migração, né? As pessoas hoje elas não ficam limitadas, como tem home office, híbrido, vários outros meios, a gente não está mais limitado ao mercado de São Paulo. A gente consegue sair das grandes metrópoles. Excelente. E assim, como é que o mundo previu uma pandemia? Como é que o Brasil chegou à conclusão que em 2021 a taxa de juros ia ser 2% e em 2022 está chegando a quase 13%, né? Então o mercado ele foi muito instável, né? Se a gente pensar no ciclo do mercado, a gente estava ali saindo um período de recessão, Exato. entrando em 2019, achamos que ia ser o ano do mercado imobiliário. Em 2019 as coisas começaram a galgar um pouquinho mais, cenário de recuperação, veio 2020 que era para ser o boom, pum, acabou. Veio a pandemia que, consequentemente, de uma maneira ou de outra, acho que a construção civil foi o que manteve a economia. Sim. E a gente viu ali números recordes, né, de lançamento, muitas incorporadoras, somente no alto padrão, nunca se imaginou. Aí, pensando ainda mais em segmento econômico, nunca se imaginou a demanda para esse público de uma maneira tão latente, né? Isso, porque o canteiro de obra não parou, gente. A pandemia veio, parou muitas coisas, mas o canteiro de obra não parou. Então, os lançamentos, eles continuaram acontecendo. Por incrível que pareça, as pessoas continuaram procurando, porque eu não ficava em casa, eu não via quais eram as minhas reais necessidades. Eu fui obrigada a ficar em casa, então, esse espaço não serve para mim, vamos migrar. Isso fez com que na parte do setor imobiliário a gente tivesse essa crescente. Vou procurar novos espaços, o público está procurando mais espaços adequados para que ele possa viver esse novo mundo. Porque é um novo mundo, né? Qualidade de vida, resume tudo, sustentabilidade. O que vai facilitar a minha vida? E foi isso que a pandemia forçou. E, assim, o mercado ele se recuperou muito bem, na minha visão. 2021, a gente teve um boom de lançamentos, assim, represados. Teve lançamentos em 2019 e 2020 mais pausados, mas 2021, tudo que estava represado, eu acho que lançou bem. Tem algumas coisas remanescentes ainda para 2022, que está sendo lançado agora no começo, mas a gente vê que o mercado não para, o canteiro de obra não para. Isso aí da capital, se puder trazer para o nosso público, quais cidades, quais regiões você enxerga hoje, tem visto ainda mais pensando na nossa atuação como empresa de tecnologia, que a demanda tem aumentado, principalmente a entrada de grandes incorporadores, a gente já tem visto, né? Grandes incorporadores atuavam apenas na capital, olhando hoje o interior de São Paulo, o estado do Rio, muitas vezes até na região do Nordeste. Quais dessas regiões você consegue contar para a gente? Eu acho que estamos muito diversificados. Como você falou, a gente está tendo essa migração, então a gente vê expansão de empresas do Nordeste aqui para a capital de São Paulo. A gente está vendo uma grande lá de Fortaleza começando a lançar aqui, de BH lançar aqui, e a gente também vê esse movimento contrário. Das empresas procurando mais informações para lançar no interior, para ter novas diversificações, e não só de lugares de lançar, né? A gente pode ver como Sorocaba, Ribeirão, Campinas estão sendo grandes polos no interior de lançamento. O Rio de Janeiro está se recuperando muito bem, principalmente em bairros tradicionais como Botafogo, como Ipanema. A gente não via, que não tem tanto terreno, e hoje a gente vê novos lançamentos nessas regiões. E São Paulo, o eixo, Vila Mariana, e Zona a disputa Sul, tá grande. Está muito grande, porque São Paulo, principalmente, o terreno não existe. Então, estão tendo que se criar novas maneiras de encontrar um terreno na cidade de São Paulo, mas não é impossível. A gente sabe que sempre vai aparecer uma opção. E na parte da periferia, a gente vê muitas fábricas desativadas hoje, sendo comprados por grandes construtoras, não só por pequenas, por grandes mesmo. Tem muitos projetos que estão saindo no Belém, na Moca, no Tatuapé, que eram espaços grandes de fábrica, de indústrias que estão desativadas e hoje estão sendo projetados grandes condomínios. As empresas têm pulverizado muito nos seus investimentos. O que atuava apenas um Casa Verde e Amarela, um Minha Casa Minha Vida, hoje está olhando médio padrão, alto padrão, olhando por que isso aconteceu, né? Tem que mitigar risco. E outra coisa, ficou difícil também, porque inflação,
E aí a Caixa Econômica tem lá suas regras de preço, né? E o custo realmente ele avançou muito mais do que o preço quando a gente fala de habitação popular. Então, várias incorporadoras que sempre tiveram estratégia de trabalhar com habitação popular, elas estão agora diversificando, porque realmente ficou mais difícil, né? Então, e aí como é que eles chegam à conclusão que é necessário diversificar? Se o custo está sendo pressionado, está pressionando as margens, né? E aí ele fala assim, pô, nunca fiz um médio e um alto padrão. Como é que ele olha isso? Ele precisa de informação. Aí virou uma economia colaborativa e até entrando nessa questão da dinâmica, Matheus, isso é algo que vai acabar modificando todo o cenário, vai transformar as cidades, a questão da mobilidade urbana. A gente já vê muitas pessoas deixando os carros de lado, dentro da garagem, buscando outros veículos como patinetes, bicicletas. E isso, consequentemente, vai alterar mais uma vez a dinâmica urbana. Como que você enxerga hoje esse processo de revisão do plano diretor, falando especificamente de São Paulo e de outras regiões? Como você enxerga esse movimento, né, de adaptação e, consequentemente, de novos cenários? Então, João, é engraçado porque eu estava aqui ouvindo essa conversa e toda hora na minha cabeça vem aquela questão. A legislação tem um pé que explica essa dinâmica. A legislação, ela moldou a forma urbana nesse sentido. A gente está falando de tipologia, a gente está falando de uma mudança de estratégia de incorporadora, de mudança de localização, de lançamento de empreendimento. Tudo na minha cabeça foi encaixando assim, sabe? Tipo, esse ponto da legislação. Pré-pandemia, que nem a Karen comenta, o de 2014 para até antes, um pouco da pandemia, 2019, a gente viu muito uma proliferação de estúdios, né? Tipo assim, isso é inegável. Exato. Foi algo que foi assim, quase vamos chamar assim, uma tendência de mercado. Foi a sensação do mercado Isso. Lançar estúdios, inclusive de tamanhos cada vez menores. Acho que no histórico a gente tem estúdio 16, 10 metros quadrados lançados. Tem 10 metros. Eu tava conversando com o pessoal um dia. Tem algo que determina, será, um limite mínimo de tamanho de dormitório? E aí eu fui resgatar no Código de Obras e assim, 9,8 metros quadrados. E a gente lá na base, 10 metros quadrados ainda é vendido. É o banheiro quarto. Tipo assim, provavelmente, nesse sentido. E aí, o que acontece? A revisão do plano diretor é muito interessante por isso. A gente fala hoje, por exemplo, da questão dos estúdios. A gente está relacionando em alguma medida, se a gente for fazer uma distribuição também do território de lançamento dessas unidades, de onde eles foram lançados. Hoje a gente tem, com o plano diretor de 2014, a figura do zoneamento de zona de eixo de estruturação e transformação do território, que é a ZEU. E nessas zonas é onde o mercado mais tem atuado, desde a revisão de 2014, é onde ele tem encontrado ali maior espaço e mais, qual é a palavra? Talvez flexibilização de parâmetros a ponto de conseguir um maior retorno financeiro. Nesse sentido, o que a gente está falando na prática? O coeficiente de aproveitamento máximo de uma ZEU hoje é 4. É o maior que a gente tem para mercado que não seja mercado popular, que a gente sabe, né, que ZEIs vai para 5, vai para 6. Mas quando a gente fala de mercado geral, é 4. O limite de gabarito exclusivo do zoneamento é sem limite. Então, é claro que a gente tem o comando da aeronáutica com o aeroporto de Congonhas como um limitador, a gente sabe de tudo isso. Mas a questão a ZEU concentrou, é uma faixa territorial de 3% do território de São Paulo, do município inteiro, e concentrou grande parte desses lançamentos, e o resultado disso é positivo por um lado, é negativo por outro, para o próprio mercado, porque vai ver o metro quadrado dessas regiões hoje. Então, mas para viabilizar, para fazer uma viabilidade econômica financeira, não tem jeito, é o valor do metro quadrado. Não tem como fugir. E aí, para manter o ticket, aumenta-se o valor do preço do metro quadrado e reduz o tamanho. Exatamente. Chega a acompanhar aqui na capital, 35 pau o metro quadrado, né? Dependendo da região, sim. Mas, em compensação, a saída é muito boa. Pinheiros
tem muito lançamento e tem muita venda. A gente não tem um grande estoque, por exemplo, na região de Pinheiros. E o padrão é esse, estúdio, apartamentos pequenos, não é uma unidade familiar, é uma unidade de estúdio mesmo. E a gente tá vendo essa evolução. Então, mesmo com esse grande volume, o mercado está acompanhando. Para determinadas regiões, o mercado está conseguindo acompanhar esse metro quadrado. Mas, assim, não é toda a região que eles estão acertando. Exato. Tem que acertar o público, né? Que hoje o público Pinheiros acertou, mas não são todas as regiões. Exato. E, assim, é um castelo de cartas viabilizar o empreendimento em grandes cidades. Então, não adianta. Para fazer uma viabilidade consistente, você precisa de informação, você precisa entender de legislação, você precisa entender do que está sendo ofertado, você precisa entender qual é o consumo da região, qual o público. E isso é assim que se decide sobre investimentos imobiliários. Então, o incorporador, ele entende, ele tem até a capacidade de transformar, ou seja, de levar a pessoa que mora no Ipiranga, por exemplo, para a Vila Carrão ou para a Moca e etc. Depende do que ele está fazendo, respeitando sempre o planejamento urbano da cidade, obviamente, que é o que determina as possibilidades. É exatamente isso, Wagner. Quando a gente pensa, por exemplo, pensa com ecológica, a gente está olhando para o futuro, né? A gente já tem percebido, acompanhando o mercado há muitos anos, que as tendências e a tecnologia caminham nesse sentido da gente antecipar o que vai acontecer. Isso não é novo, gente. O mercado sempre fez isso, né? Tipo, aqui vai ter uma estação de metrô daqui 10 anos, mas eu já estou preparando aqui um terreno para um lançamento. Mas a gente percebe que com tecnologia e com competitividade entre as incorporadoras está cada vez mais importante você se antecipar em todos os níveis. E além disso, a empresa consegue se organizar. Exatamente. Então, tem uma gestão de banco de terrenos assim organizada, é um negócio assim que é super necessário, porque todo dia tem alguém querendo vender casa, terreno e etc. E aí, como é que resolve dia um incorporador novo. Né? Exato. Exatamente. Então, assim como um fundo, uma gestora nova, todo dia abre portas. Exatamente. E até aproveitando esse ponto, hoje de saturação de dinâmica e principalmente de uma grande oportunidade, o risco fiscal do país tem caído. O que é muito bom. Denota uma oportunidade, uma certa segurança, exatamente, confiança. Hoje, ainda mais você que lida muito com a parte econômica, colocando uma projeção ali de 6 a 12 meses, como que você enxerga que esse espaço, né, essa visão do investidor estrangeiro aqui no país tende a movimentar as capitais, principalmente outras regiões? Porque a gente já vê fundos como Greystar entrando, Rasta Capital olhando um pouquinho de Brasil, apesar de não ter colocado os pés aqui dentro, pessoal da Cerberus e assim por diante. Como que você imagina um cenário ali de 6, 12 meses? Então, esse ano a gente entende que é um ano historicamente turbulento, porque junta dois eventos importantes e que geram uma expectativa incerta do investidor. Até acho que é por isso que o Banco Central elevou a taxa de juros para reduzir o valor reduzir a inflação, o dólar começa a retrair o valor dele porque vem capital estrangeiro. Então, só que esse dinheiro precisa ser movimentado de alguma forma. Não pode só pensar em rentabilidade dele guardado no banco. Então, vai ter muita oportunidade e dinheiro está sobrando hoje para esse tipo de investimento. O investidor que não olha o Brasil está deixando dinheiro na mesa, né? O Brasil tem muita oportunidade. Se você olhar assim, o primeiro mundo, os mercados mais avançados economicamente, o Brasil é uma oportunidade inquestionável, porque aqui a gente tem déficit, a gente tem consumo, aqui a gente tem tudo, tem assim, é um país assim, que está entre as maiores economias do mundo, então não tem porquê o investidor não vir para cá. O que vai acontecer no ano que vem, inevitavelmente, essas taxas de juros, a inflação já vem dando sinais de que ela vai se estabilizar, ela está alta ainda, mas ela está caindo. E o ano que vem, que é um ano de governo novo, sem pandemia, sem nada disso,
a gente vai ver a taxa de juros cair, sem dúvida nenhuma. Isso vai estimular ainda mais o aquecimento do mercado imobiliário, né? Que esse ano, em tese, ele não vai ser igual ao 2021, vai ter um soluço aí em função de tudo o que aconteceu. Mas é um ano que a gente olha e vê que está tudo já meio que resolvido, não vai ter tantas grandes surpresas, porque a gente veio de um momento de pandemia muito difícil. Então, esse ano a gente tem a sensação como que o mercado ele já está, assim, ele vê esse ano não como um 2018 ou como 2014 ou como 2010, que era muito mais agitado, né? Então, as empresas vão ter que aprender a trabalhar em cenários de imprevisibilidade, né? Exato. É assim, o que está acontecendo. O que vai acontecer daqui 10 anos, daqui 20 anos? É importante fazer exercício sobre o futuro, né? E eu acho que quando você tem informação de várias cidades, as dinâmicas, o comportamento, como é que está a ocupação, o que está sendo lançado, bem como um entendimento claro e objetivo sobre leis, que é um negócio complexo, né? Não, e o timing disso tudo, né, Wagner? Acho que pegando o gancho, vamos pensar juntos aqui. O último plano diretor de Natal foi aprovado em 2007. A altura máxima no território da cidade, assim, o ponto mais alto você podia chegar a 90 metros, e um CA ali de 4, em algumas poucas áreas. De repente, pós-pandemia, nesse contexto todo, que a gente está pensando em futuro e num timing certo, vamos dizer assim, Natal aprova a revisão do seu plano diretor e na cidade inteira, tipo, metade da cidade que estava só com adensamento básico agora pode subir para um CA máximo de 4, 4,5, atrelado com infraestrutura, e o gabarito de altura máxima vai para 150 metros. Puxa vida. Depois de 15 anos de algo que ficou ali meio que na visão do mercado local, mais regional, estagnando ali algumas dinâmicas, e é aquilo, né? Os territórios são competitivos. Então, onde Natal não absorveu uma demanda, a gente tem um Nordeste inteiro para absorver essa demanda de turismo, que vai se transformar numa demanda de residencial. Foi o que mais sofreu, né? Que foi o que mais sofreu com a pandemia. Então, eu sinto que essa conjunção de fatores, em cada ponto do Brasil, vai exigir do mercado, do grupo ali de incorporadoras, uma solução que vai calhar ou não de acordo com os planos diretores, eu entendo. E falando de Nordeste ainda, qual estrangeiro que mora num país frio não tem vontade de morar num país tropical, né? Então, assim, o Nordeste é um mercado gigantesco com muitas oportunidades que tem um olhar de fora, né? E falta atenção. Falta atenção. A gente tem pouco monitoramento. A gente tem uma abertura boa no mercado, mas assim, eu acho que hoje faltam empresas que consigam. A gente está conseguindo hoje expandir, mas eu acho que ainda falta outras. Não tem esse mercado tão bom de inteligência de mercado, por exemplo, no Nordeste. A gente é muito forte, a gente vê muitas empresas investindo no Sul, investindo no Sudeste, mas a gente expandindo hoje para o Nordeste, vê quanta informação e quanta diversificação, né, de imóveis hoje estão sendo disponibilizados e falta essa informação para o incorporador da região. Você acha que isso tem, agora, principalmente pensando nessa dinâmica que o Matheus citou, dessa reformulação do plano diretor, né, questão de Natal e de outras regiões, você acha que agora os incorporadores, São Paulo, Rio, as principais capitais, têm olhado com um pouco mais de carinho o Nordeste, por exemplo, o mercado do Sul, Centro-Oeste, de repente, né? Hoje a gente entende, estive em Brasília faz uns 2 meses e agora notando essa necessidade dos players regionais entrar em contato com o mercado externo, né? Eu digo assim, São Paulo, Rio, trocar um pouquinho mais de figurinha, a gente tem visto uma boa melhora no desenvolvimento de projetos. Você enxerga que o mercado nordestino está nessa mesma linha? Eu acho que nesse primeiro momento ainda está muito concentrado nos incorporadores locais. Porque é um mercado muito diferenciado da dinâmica que a gente está acostumado aqui em São Paulo, principalmente no eixo São Paulo e Rio. Então, os incorporadores eles acabam querendo ficar um pouco mais na segurança, eu acredito, do que migrar nesse momento
pro Nordeste? Porque a gente tem mercado aqui ainda. Vamos para BH primeiro, para depois. Não dá o pulo. Não né, vamos dar pai? um pulo. Em 2007, teve um movimento muito forte nesse sentido, porque quando as empresas abriram Sim. capital na Bolsa de Valores e elas foram... era o incorporador bandeirante, né? Ele estava explorando, ele saía de São Paulo, ia para o Nordeste, ia para tudo quanto é canto do país. Teve muitos aí que foram, inclusive, para Manaus, né? Então, assim, só que veio um aprendizado com isso. Então, existe A gente vê que não certa, persistiu. uma certa assim, uma tendência de regionalização, mas a informação está aí para isso, né? Por exemplo, a Hiperdados hoje ela monitora 115 cidades. O incorporador que usa o Hiperdados ele consegue ter um olhar não só assim ali naquele bairro que ele está ou naquela cidade que ele está, ele pode olhar nível Brasil hoje. Nós estamos expandindo isso para cada vez mais cidades. Então, Rio de Janeiro, Curitiba, é nesse ponto que a gente até olha, né? Que antes era a iniciativa privada que acompanhava a iniciativa pública. Agora tivemos uma inversão de papéis, né? Que a iniciativa pública está acompanhando a iniciativa privada. Já temos agora o lançamento das 5 primeiras tranches de fundos imobiliários pela SEDDM, lá com o Diogo Macorde. Temos visto um belíssimo trabalho da equipe da SPU, centralizando agora os bens ativos, que consequentemente é algo muito bom, né? A gente olha realmente esse trabalho de organização dos ministérios, mas ainda falta muita informação, né? E a gente entende que essa economia colaborativa das associações, dos incorporadores, trocarem um pouco mais de figurinhas, a tendência é que a gente consiga diminuir esse déficit habitacional, né? Que é o trabalho do MDR até então. Até porque o mercado nordestino ele é muito mais aberto à troca de informações do que um mercado aqui de São Paulo, que é muito mais competitivo, do Rio de Janeiro, que tem essa questão de manter a informação para si. Em um lugar assim, a gente que olha muitas cidades, né, muitos estados, tá, um lugar que eu vejo bastante potencial é o estado do Espírito Santo, cara. Assim, um negócio pujante, muitas indústrias, quer dizer, tem lá Petrobras, tem uma série de empresas grandes e eu vejo ali um lugar que vai decolar muito em breve do ponto de vista de incorporação imobiliária, além de outras praças que são absolutamente, historicamente, isso não vai mudar, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Curitiba também, então assim... Goiânia mudou muito a dinâmica imobiliária, era muito mais loteamento, hoje a gente vê uma verticalização muito grande. Exato, então... Estão precisando comunicar com o mercado, né? E o oeste paranaense, né? Você olhar Maringá, Ponta Grossa, que é um pouquinho depois de Curitiba ali, é muita coisa acontecendo, gente, muita coisa. Então, esse olhar por uma nação de 220 milhões de consumidores, por um país que tem mais de 8 milhões de metros quadrados, é super relevante. E é isso que vai fazer cada vez mais as empresas acertarem nas suas decisões para investimentos de longo prazo, que a gente está falando de 4, 5 anos aí de história, que muita coisa pode acontecer, presidente que muda, assim, guerras e etc. Então, as possibilidades, as alternativas, elas devem estar disponíveis e para isso as empresas precisam de informação. Boa, né? Informação de qualidade, exatamente. Super qualificada, eu diria. Exatamente, porque hoje informação também muita gente pega a internet, não, vou dar um Google. Não, a gente precisa de informação qualificada e que é uma informação que ela é difícil tratamento, não é uma informação tão fácil acesso. Você pode ter acesso a um dado bruto muito fácil, mas a qualificar essa informação ela também é muito importante para o mercado. E assim, é o grupo de informação. Quando eu falo informação, não é olhar um aspecto apenas, ou a oferta, ou a demanda, ou a legislação. Assim, é um conjunto de informações que levam a uma decisão muito precisa em segundos. Não, essa é a mágica. É muito no sentido de que, assim, a gente sabe, é consenso de que a realidade é complexa. Sim. Então não adianta a gente tentar se enganar que um dado ou uma base ou
um lado de interpretação da realidade vai ser suficiente para a gente conseguir, no caso de um mercado tão complexo como de mercado imobiliário, conseguir dar conta de todos os desafios que estão pela frente, né? Assim, E além de, assim, ó, pensa o seguinte, o que a gente olha, né? A gente tem que ter um olhar para dentro e para fora. Aqui a gente está falando muito do olhar para fora, né? Vamos ver o mercado, tal, isso é muito relevante. Mas o próprio empreendedor que desenvolve empreendimentos imobiliários, ele tem que ter um olhar para dentro. Então, para isso, ele tem que monitorar todo o ciclo do desenvolvimento imobiliário, que são aquelas 4 etapas, que é a compra do terreno, a construção do empreendimento, a venda, né? Primeiro vem o seguinte, a compra do terreno, incorporou, fez lá a matrícula, já registrou a incorporação, começa a vender, começa a monitorar isso, começa a monitorar os recebíveis, constrói o empreendimento, e ali no dia a dia, você imagina o seguinte, você está olhando a viabilidade real, comparando ela com as suas premissas. Então, isso é fantástico. Assim, esse é o desejo dos incorporadores. E aí, quando a gente fala de tecnologia, assim, a coisa que é bastante promissora é quando você olha para fora, para o mercado, mas você tem um olhar para dentro também, da sua empresa, dos seus negócios. Isso, né? para a gente poder até finalizar, que a gente já está chegando no nosso tempo final, né? A gente Tem vai bastante longe coisa aqui. para discutir ainda. Cara, se eu pudesse compartilhar com a gente, o que você tem visto tem sido diferencial hoje nos empreendimentos para o incorporador se destacar? Está mais pensando, né, em cenário de mudança de dinâmica de mobilidade urbana, de adensamento, assim por diante. O que você tem visto hoje que acaba sendo uma demanda das incorporadoras, principalmente no quesito de informação? O que elas têm buscado? Elas têm buscado informação de qualidade não só para lançar, mas para acompanhar a evolução desse empreendimento. Porque às vezes a gente fica preso também. Ah, não, preciso de informação para lançar. As incorporadoras hoje elas também precisam de informação para acompanhar o desempenho do seu empreendimento. Então, eu vejo que elas têm buscado bastante essas informações diversificadas e assertivas, para saber se realmente o desempenho do empreendimento dela naquela região ele está se destacando ou não. E principalmente para esse estoque é o básico, é o que manda no mercado nesses últimos... Aliás, nos últimos anos não, em todo o mercado, durante todo o ciclo imobiliário. Você tem visto uma busca das incorporadoras na questão de modelo construtivo? Nesse nosso relacionamento, hoje nós temos um relacionamento mais de 4.000 incorporadoras, Sim. né? Eles buscam no detalhe. O incorporador, ele tem a primeira base de preço e estoque, mas ele sempre busca o detalhe. O que me diferencia no detalhe do outro? Cara, essa pergunta que você fez, ela é bastante relevante. A gente está acostumado muito com areia, cimento e tijolo, né? Exato. E ainda existe um preconceito sobre tecnologias de construção como madeira, gesso e etc., que é muito comum em países mais desenvolvidos. Que acaba sendo uma alternativa, né? Nessa contenção do limite. Então, é muito rápido, né, a construção. Não, fora que tá mobilidade para plantas, né? Hoje a gente tem muita planta opção, que é o quê? Eu posso tirar um quarto e colocar uma sala, mas como é que o incorporador consegue dar essa mobilidade para a planta? Usando drywall. Usando outros materiais, Exato. não só na estrutura do tijolo e cimento, como o Wagner falou. Inclusive, tem uma empresa, um abraço aí pro Nicolaus da NOA. Eles têm investido de uma maneira bem pesada na construção, utilizando engenharia, né, através da madeira. E é um trabalho que tende a ser um futuro no mercado. Hoje a gente já vê em países desenvolvidos a utilização, o que levaria 2 anos, muitas vezes leva 7 meses, 8 meses. E essa é a proposta, né, que a gente enxerga, que é o que vai contornar o nosso déficit, principalmente trazer inovação, que hoje o público está preocupado com isso, né? Mudança do consumidor, sustentabilidade. E assim, quando você fala de reduzir o tempo de construção, é tempo de canteiro, é tempo de tudo, então tudo isso faz com que o custo seja otimizado
em grande escala, né? Então, isso é importante. É um equacionamento de custo que eu vejo várias etapas importantes, mas que a gente não pode esquecer que começa em acertar o terreno, né? E com uma viabilidade bastante consistente. É minha parte de expertise, eu vou chamar assim, né? Mas assim, a viabilidade isso que você comentou, Valena, da viabilidade real, ser comparada com o que você projeta antes, é a curva de aprendizado para você consolidar a sua incorporadora como ela tendo um futuro ou não no mercado de Ainda mais incorporação pensando nessa imobiliária. disputa de terreno, de áreas, não tem espaço para erro. Não né? tem espaço para você não ter expertise nesse mercado. A gente vê, e eu acho que a Karen concorda com isso, a proliferação de incorporadoras, Sim. novas, pequenas, de vários portes, porque é um mercado assim complexo, mas que ali é isso, né? Tem espaço, tem terreno, tem possibilidades, e demole um conjunto de casas e tudo mais. Afinal, são 7 milhões de famílias precisando de habitação. Exatamente. Então, assim, é um mercado ali. Mas não é à toa que a gente tem grandes players que dominam, para além de São Paulo, outras regiões. E como você vai de uma incorporadora pequena que está lançando seu primeiro empreendimento para ter um crescimento nesse ramo? É informação, é predição, é não errar. Hoje, Exato. não dá mais para errar. A gente Eu sabe acho que a gente disso. tem meios para não errar. Para não Não é errar. só questão de não errar. Eu acho que assim, você erra por não querer investir em meios. Porque hoje existem meios, existem dados, existem tecnologias para te ajudar a ser assertivo. As empresas têm que se adaptar. Pessoal, então, infelizmente estamos chegando ao final. Acho que foi um papo muito produtivo. Essa será a primeira de muitas para os nossos seguidores, para quem está nos acompanhando. Tem bastante coisa. Nosso próximo quadro vai trazer bastante tecnologia. Então, a gente vai focar muito mais nas necessidades, essa mudança de metaverso, tokenização, criptomoedas e assim por diante. Então, para a gente poder finalizar, trazer uma palavrinha ali de positividade, porque eu acho que o mercado está muito pessimista, né? Se vocês pudessem trazer algo bem rápido ali, na perspectiva de cada um, o que vocês acreditam que nesse ano será o diferencial, o que uma incorporadora precisa, trazendo, claro, sempre na especialidade de cada um. Então, Matheus, pode começar com você aí, que é o nosso expert. Vou ser breve, tentando, né, ser técnico também. Para mim, o planejamento urbano, a legislação é antecipação. É você estar acompanhando as discussões. A gente citou aqui um pouco, o plano diretor de São Paulo está numa revisão intermediária. O que vai sair disso? Bem, a partir do momento que está se delineando numa minuta de lei alguma coisa que já vai virar realidade, a gente se antecipa. A gente, hiperdados, mas a gente, digo, o mercado imobiliário. Porque quem não se antecipar, quando se der conta de que mudou o zoneamento, já todo mundo já comprou terreno, casa. Então, assim, é um mercado voraz e a gente tem meio para ser estratégico no meio disso. Vamos acompanhar tendências de futuro. Revisões de plano diretor, elas acontecem no Brasil inteiro. A gente tem mais de 5 mil municípios. E é essa mensagem que é Fiquem atentos. É realista, né? Eu tento não ser pessimista, mas é mais no realismo. A gente tem os meios para acompanhar e vamos fazer isso. Perfeito. Show. Wagner? Agradecer aí aos nossos seguidores. A conversa foi muito boa e a minha visão de futuro é que o maior nível de informação combinada com variáveis relevantes, porque não adianta eu querer falar de algo que não tem nada a ver com um desenvolvimento imobiliário, é isso que faz a coisa funcionar. Então, no cenário de um empreendimento imobiliário, para não errar, você tem que ter o seu aprendizado, olhar para dentro e olhar para fora. E é isso que a gente acredita e é assim que a gente vem ajudando incorporadoras aí a cada vez mais melhorarem seus resultados. Karen, trazendo a nossa bolinha de cristal, 2 ou 3 dormitórios ao futuro. E ainda acho que ainda 3 ainda tem espaço, mas com a diminuição das famílias, eu acho que 2 vai começar a despontar muito mais nos próximos anos. É isso, assim, essa é olhar aquilo que todo mundo acha que não é. E aí você ter essa percepção real, porque você tem informação e falar, tem espaço para 3 dormitórios, tem espaço para 2, tem espaço para 1. O 1 pode estar saturado ou não. É essa discussão. O 1 ainda, eu acho que ainda tem também. Até eu ia falar com relação ao 1, porque hoje a modalidade de estar sozinho, né? Morar sozinho hoje já está crescendo. Então, eu acho que
ainda tem espaço pro 1 e pro 2 aí. A geração mais nova não tá querendo mais ter filho também. Então, tem que pensar nisso. Mas perfeito, pessoal. Obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Nossos seguidores, nos acompanhem nas redes sociais. Acessem nosso site www.hiperdados.com.br e fiquem por dentro da nossa série e de outras informações que nas próximas semanas estarão bem quentinhas e com certeza muita novidade. Espero vocês lá. Um abração. Obrigado. Tchau, 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 pessoal. tchau, Obrigado. pessoal. Obrigada. Obrigado, pessoal.